Olá, alunos! O assunto da aula de hoje é a soma e a diferença de arcos, para o seno e para o cosseno. Primeiro, nós vamos começar com os cossenos. O cosseno da soma de dois arcos é o cosseno do primeiro vezes o cosseno do segundo, menos o seno do primeiro, seno do segundo. Da mesma forma, se a gente tiver a diferença entre dois arcos, o cosseno da diferença vai ser cosseno do primeiro, cosseno do segundo, mais seno do primeiro, seno do segundo. Existe um método mnemônico para facilitar a memorização dessa expressão, que é cosseno de A mais B vai ser cossa A, cossa B, troca o sinal sem saber. Cosseno de A menos B, cossa A, cossa B, troca o sinal sem saber. O interesse nosso não é aplicar essa relação em exercícios. Neste vídeo, especificamente, nós vamos mostrar de onde essa relação vem. Em outros vídeos, nós vamos mostrar como que aplica essa relação, para que serve. Então, tá. Para a gente mostrar como é que essa relação funciona, nós vamos precisar do seguinte. Aqui nós temos uma circunferência trigonométrica. Qual que é a vantagem de ser circunferência trigonométrica? É porque o raio da circunferência é 1. E nós vamos considerar ângulos A e B com A maior do que B. Então, esse aqui é o arco A, é o ângulo A, associado a este arco A. Este é o ângulo B, associado a este arco menor aqui. E o A, portanto, foi maior do que o B, ok? Tudo bem. Observem que, se esse aqui foi o arco A, esse maior é o A, e esse menorzinho é o B, quando a gente tira B de A, sobra o quê? Sobra A menos B. Então, esse arco aqui é o arco A menos B. Além disso, observem também que, se esse aqui é o arco A, nós vamos associar o ângulo A com o arco dele, que nós vamos marcar aqui em azul. Para qualquer arco, a gente sabe que o cosseno de um ângulo, o cosseno desse arco, é o x associado aqui à terminação do arco, e o seno é o y associado à terminação do arco. Então, se esse ponto P1 é onde terminou o arco A, o cosseno de A vai ser o x e o seno vai ser o y. Da mesma forma, para esse arco menor aqui, olha, que nós vamos chamar de B, o cosseno vai ser o valor de x e o seno vai ser o valor de y. Ótimo! Vamos agora aplicar a lei dos cossenos nesse triângulo aqui, olha, triângulo OP2, P1. Como que vai ficar a lei dos cossenos, tomando como referência este lado D aqui? O que a lei dos cossenos fala para a gente? Que qualquer lado ao quadrado é igual à soma do quadrado dos outros lados. Então, 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, né, que são esses outros dois lados aqui, menos 2 vezes um lado, vezes o outro lado, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Qual que é o cosseno do ângulo entre eles? Exatamente o ângulo A menos B. Vamos melhorar um pouquinho essa relação. Nós vamos reescrever, então, como D ao quadrado igual 1 mais 1 vai dar 2, menos, repetimos, 2 vezes 1, 2 também, cosseno de A menos B. Ótimo, vamos guardar, então, essa relação. Além dessa expressão aqui para D2, nós conseguimos uma outra expressão para D ao quadrado, pensando na distância entre dois pontos. Se a gente pensar que D é a distância entre os pontos P1 e P2, usando o que a gente sabe trabalhar com distância de pontos, olha o que nós temos. A distância ao quadrado é igual a x do ponto menos o x do outro ponto ao quadrado, é a diferença dos valores de x ao quadrado, mais a diferença entre os valores de y, então seno de A menos seno de B, também ao quadrado. Essa relação aqui a gente pode melhorar? Claro, a gente sabe fazer o quadrado da diferença. Só que nós vamos usar a próxima página para poder fazer essa relação. Então, nós vamos escrever aqui de novo. D ao quadrado igual a
cosseno A menos cosseno de B ao quadrado, mais seno A, seno de B ao quadrado, que era só menos, perdão, seno de B ao quadrado, que era o que estava escrito no outro slide. Então, nós vamos ter que D ao quadrado é... Como é que faz o quadrado da diferença? Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Aqui também, como é que faz o quadrado da diferença? Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. O que nós temos aqui de interessante? Seguinte, quando a gente junta um seno ao quadrado com um cosseno ao quadrado, isso dá 1. E isso acontece 2 vezes aqui nessa relação, ó. Então, nós vamos poder escrever que D ao quadrado é igual, quanto que dá 1 mais 1? 2, menos, 2, menos 2 cosseno A, cosseno B, menos 2 seno A, seno B. Da relação anterior, nós vamos obter o seguinte, o que nós descobrimos então no slide anterior? Que D ao quadrado é 2 menos o cosseno da diferença. Então, nós descobrimos que D ao quadrado é 2 menos 2 cosseno de A menos B. Então, nós podemos igualar essa expressão com essa expressão, porque ambas se referem a D ao quadrado. Ou seja, 2 menos... Vamos colocar o 2 em evidência aqui nesses dois termos de uma vez? 2 menos 2 cosseno A, cosseno B. E daqui já tiramos o menos 2, então vai ficar mais seno A, seno B. É igual, desse segundo termo, 2 menos 2 cosseno de A menos B. Podemos simplificar esse 2 com esse 2, porque ambos estão aqui como se fosse somando. E agora podemos também simplificar esse menos 2, que ficou multiplicando todo mundo, com esse menos 2, que ficou multiplicando todo mundo. E obtivemos exatamente a nossa relação, que é cosseno de A menos B. Escrever isso mais bonitinho, cosseno de A menos B igual a cosseno B, mais seno A, seno B. Vamos reescrever essa relação que nós acabamos de descobrir aqui, olha, cosseno de A menos B igual a cosseno A, cosseno B, menos, troca o sinal, né? Seno A, seno B. Como que usando essa relação, a gente descobre a relação para o cosseno de A mais B? Nós podemos reescrever o cosseno de A mais B como cosseno de A menos B. Menos com menos vai dar mais. Vamos aplicar a relação aqui de cima, olha, cosseno do primeiro, cosseno do segundo, que agora é menos B, mais seno do primeiro, seno do primeiro, seno do segundo. Nós sabemos da trigonometria que cosseno de menos B é a mesma coisa que cosseno de B. Então, vai ficar cosseno A, cosseno B. E que seno de menos B é menos o seno de B. Então, no seno a gente troca o sinal. Então, esse menos a gente pode tirar aqui. Vai ficar menos seno A, seno B. Olha aqui a relação que a gente queria provar. Cosseno de, aqui menos com menos é mais, né? Então, A mais B é igual a cosseno B, menos seno A, seno B. Demonstramos, então, as duas relações para o cosseno da diferença e o cosseno da soma. Usando relações semelhantes, a gente também consegue encontrar qual que é a expressão para o seno da soma de dois arcos e para o seno da diferença entre dois arcos. Não vamos fazer isso aqui para o nosso vídeo não ficar muito longo, mas vamos falar quem que são o seno da soma e da diferença. O seno de A mais B vai ser o seno de A, cosseno B,
mais o seno de B cosseno de A. E o seno de A menos B só vai trocar o sinal do meio, vai ficar seno de A cosseno B menos seno de B cosseno de A. Professora, mas não tem uma forma mnemônica de memorizar isso, não? Claro que tem. O seno da soma, olha o que nós vamos lembrar de um lindo poema que todos conhecemos, né? Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, seno A cosseno B mais seno B cosseno A. Ok? Então, vamos memorizar estas 4 expressões aqui que nós descobrimos para o seno da soma e o cosseno da soma. Os nossos próximos vídeos vão ser para aplicar tudo isso aqui que a gente acabou de descobrir. Muito obrigada, até o próximo vídeo.